E está piorando muito, em parte, pelo poder da internet, o poder das redes sociais, que pode ser muito positivo. Às vezes fala de como usá-la para reformar as corporações, para unir os consumidores em um boicote, mas também pode ser extremamente efetiva para destruir a reputação dos políticos. Certamente vemos hoje nos Estados Unidos, o presidente Trump é um mestre em fazer declarações falsas, totalmente falsas. Vivemos mudanças de vez em quando, mas ele destrói reputações facilmente. Ele tenta e muitas vezes consegue. Eu li o seu novo livro, New Confessions of Economic Hitman. E, bom, temos aqui algumas imprecisões. Você afirma que depois do golpe do Estado que tentaram me dar, 30 de setembro de 2010, eu mudei a política petrolífera e passei a abrir a 11ª ronda petrolífera do sul oriente equatoriano. Mas isso não é correto, minha política sempre foi, eu disse ao povo equatoriano, posso estar equivocado, mas é o que eu acredito, que devemos aproveitar nossos recursos naturais com absoluta responsabilidade ambiental e social. Aí tem muitos mitos, né? Por exemplo, o principal problema para a região amazônica não é a exploração petrolífera. Em Iacuni tem 1 milhão de hectares. A exploração petrolífera afetou 150 hectares. O principal perigo é a extensão da fronteira agropecuária. E se você não dá alternativa de trabalho e de renda, isso continuará se expandindo e continuará destruindo selva amazônica. Mas, em outras palavras, eu acredito que um país, sobretudo em via de desenvolvimento, deve aproveitar ao máximo seus recursos naturais, nesse caso não renováveis, com absoluta responsabilidade social e ambiental, mas também temos desafios como superar a pobreza. Temos também pessoas morrendo, crianças morrendo, por patologias que se podem evitar no século XXI, mas não tem os recursos para atender a essas patologias. É que nos coincide, nossa filosofia sempre foi utilizar o extrativismo para sair dele, para desenvolver outros setores da economia, como a economia do desenvolvimento. A economia baseada nas ideias, o único recurso infinito. Mas qual seria a sua alternativa se países como o Equador, como Bolívia, como Venezuela não podem utilizar seus recursos naturais? O senhor tocou num assunto muito interessante. Sim. De certo modo, meu trabalho, tal como eu vejo, é ser uma voz polêmica. É ser alguém. Vejamos, eu amo os Estados Unidos. Minha família leva 300 anos aqui, desde a Revolução Americana. Mas creio que, como parte da democracia, às vezes temos que apresentar uma postura oposta ao governo. O mesmo acontece no Equador. Amo o Equador, amo. Estive ali como voluntário do Corpo da Paz. Levo anos viajando ali. Uma grande parte do meu trabalho está relacionado com a proteção do meio ambiente, como o senhor sabe. Às vezes tive alguns atritos com o senhor devido à sua política. Os dois? Eu sei, em partes foi porque meu trabalho consistia em apresentar uma postura alternativa. Creio que o presidente Correia se encontrava em uma posição extremamente complicada. Extremamente complicada. Porque a densidade populacional nos montes da costa do Equador é uma das mais altas da América Latina. E ali tem muita gente pobre. E com um nível de educação e com níveis sanitários muito básicos. E, ao mesmo tempo, 1/3 do país tem provavelmente uma das densidades populacional mais baixas da América Latina. A área do Amazonas, que além do mais tem petróleo, assim que tem uma pressão constante sobre o presidente do Equador. Se as pessoas diziam, se ali não vive ninguém, ali tem muito petróleo, por que não podemos ir e apoiar desta maneira nosso sistema social, nossa saúde e educação? Assim como o senhor disse, mas ao mesmo tempo é uma área muito frágil. Tal como eu vejo, meu trabalho consiste em ser porta-voz dessa área frágil. Ainda que eu reconheça o quanto seja difícil essa situação em que o senhor se encontra. E qualquer presidente que se encontre nessa circunstância. John, é claro que nosso modo de vida, ser especialista em desenvolvimento, é insustentável. Acumulação ilimitada, crescimento ilimitado, são insustentáveis, indesejáveis. Porque se demonstrou mais crescimento, mais produto interno bruto por pessoa, mais despesas, não há mais felicidade.
Mas também acontece o contrário, tem gente que ainda não satisfez as suas necessidades básicas. Para viver dignamente, inclusive para garantir a reprodução adequada da vida. E esse é o maior dilema moral, o maior desafio moral que temos como seres humanos, porque temos recursos suficientes. Temos que encontrar o equilíbrio justo e, para isso, temos que aproveitar adequadamente os recursos que cada país tem. Mas você falou da economia da morte, da economia da vida, depois desse problema planetário que estamos enfrentando, coronavírus. Talvez o mais grave perigo do último século que tivemos que enfrentar. A humanidade, o que demonstra como somos frágeis. A arrogante humanidade sendo desafiada por um vírus microscópico. Nos fazendo entender, por fim, que, para que possamos viver felizes, devemos fazer os outros felizes. Porque esse vírus não distingue entre ricos, pobres, entre Europa e América Latina. Então, por exemplo, eu cheguei à conclusão de que a saúde não deve ser uma mercadoria, e sim um direito, ao alcance de todas e de todos. O mundo pós-pandemia será diferente. Espero que se aproxime muito mais ao que você disse, a economia da vida. Que não se busque essa acumulação ilimitada, destruindo a natureza. Os teus critérios estão muito próximos ao conceito de summa causa in kiti. O bem viver de nossos povos ancestrais. Significa, sim, satisfazer as necessidades básicas para ter uma vida digna, mas também em harmonia com a natureza, em harmonia com outros seres humanos, as boas relações tão importantes para a felicidade e com respeito absoluto a todas as culturas. Então, eu espero que mude esse mundo depois da pandemia. Que o mundo que vivemos mude para melhor, passando daquilo que você chama de economia da morte para a economia da vida. Eu também espero que assim seja. Penso que durante a sua presidência no Equador, o senhor implementou duas extraordinárias noções filosóficas de enorme importância. O primeiro é o direito à natureza, que outorga a nova Constituição do país, direitos iguais aos direitos humanos. E a segunda, a economia do viver bem, que de fato é a economia da vida. Sempre me senti muito impressionado por ela. E acho que depois que o senhor se foi do Equador, o país deu um passo atrás nesse sentido. Na verdade, de alguma maneira, tudo se reduz à força motriz da economia da morte, que é maximizar os benefícios a curto prazo, sem levar em conta os custos sociais e ambientais. Friedman disse que, se o fazemos, se resolverá imediatamente todos os problemas sociais e medioambientais. Mas logo descobrimos que não funciona, que é uma política insensata. Assim, então, devemos ir mais além. E quando o senhor fala de qualidade interior, quando o senhor fala de que devemos ajudar as pessoas pobres, as pessoas que passam fome, que não têm água nem eletricidade, estou totalmente de acordo. Eu acho que a melhor solução para isso é igualar as coisas. Se, em vez de maximizar os benefícios a curto prazo, nos guiamos pelo propósito de pagar uma taxa de rendimento decente aos investidores que investem em algo que aumente os benefícios ao longo prazo, às pessoas e para a natureza, isso quer dizer que estaremos pagando as pessoas para eliminar a contaminação. Imagine se os impostos dos Estados Unidos são 54% dos meus impostos. Esse orçamento ocasional dos Estados Unidos está destinado à indústria militar, ou seja, basicamente a matar as pessoas. Imagine se esse dinheiro, ou grande parte desse dinheiro, fossem pago às mesmas empresas, Raytheon e General Dynamics, que atualmente se dedica à produção de mísseis, mas destinando-os a projetos de extração de plástico dos oceanos, a recuperar o meio ambiente destruído, a limpar os vestígios de petróleo no Equador e na Amazônia. Deveríamos destinar esse dinheiro para limpar. Temos vestígios de petróleo pelo mundo todo, cenários devastados para manejarmos com a nova tecnologia. Creio que agora temos uma grande oportunidade de investir em coisas que fomentam a vida. Se o fazemos, ao mesmo tempo, estaremos fazendo um grande investimento para ajudar as pessoas que não têm água, nem eletricidade, nem sistema adequado de saneamento. E são muitas pessoas no mundo todo. Espero que estejamos todos nessa direção. E espero que esse coronavírus nos ajude a entender.